Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós pretendemos nos desincumbir de um tema que é o materialismo e a ciência, conforme divulgado anteriormente. E, a priori, parece que fugimos um pouco da nossa raia de exposição e estudo, que quase sempre nos debruçamos sobre o cristianismo. Mas pretendemos fazer aqui sempre esse raciocínio, essa reflexão, com base no conhecimento que o cristianismo nos traz, e sem nos afastarmos dos ensinamentos de Allan Kardec e de Emmanuel, que nos inspiram o raciocínio que aqui nós pretendemos apresentar. E já começamos exatamente falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que no seu capítulo 6 apresenta uma mensagem do Espírito de Verdade. E lá ele nos informa: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então nós que frequentamos o Espiritismo, que estudamos o Espiritismo, normalmente conhecemos o fato de que o Espiritismo tem a pretensão de explorar um pensamento que consiga abranger 3 áreas do conhecimento humano: a religião, a filosofia e a ciência. Isso, para algumas pessoas, parece que é uma tentativa quase impossível. Então, nós diríamos que ela não é impossível na medida em que nós tomamos como religião os ensinamentos do Cristo, o cristianismo. E no entendimento espírita, conforme expresso no Evangelho, o cristianismo é a verdade. A verdade sobre o quê? A verdade sobre a criação que Deus realizou, da qual também somos frutos, porque somos a sua criação. O papel da ciência é se debruçar no entendimento e na compreensão das leis que regem essa criação. E, portanto, caminha no mesmo sentido. E cabe à filosofia realizar, através da razão, o conciliamento das nossas crenças e dos nossos entendimentos com a verdade revelada. É assim que o Espiritismo pode trafegar nas 3 áreas de conhecimento com muita facilidade. De tal sorte que para nós temos a convicção de que a ciência caminhará sempre no sentido de nos revelar o que Deus criou. E por conseguinte, o que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Porque as lições de Jesus desejavam nos revelar exatamente as verdades sobre a criação divina. Mas nessa afirmação, o Espírito de Verdade nos alerta que todos os erros que são colocados no cristianismo são de origem humana. E aí ele já nos está dizendo que lá no cristianismo já estão contidos alguns erros. E Kardec, na Gênese, no seu capítulo 4, quando ele fala do papel da ciência, ele nos alerta, nos dizendo que nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de impedir que a ciência avançasse e que a verdade abrisse o nosso caminho. E acrescentava que se a religião, esta religião que contém os erros humanos, se recusasse a avançar, a ciência avançaria sozinha e cumpriria o papel que, a princípio, a religião não realizou. E não realizou exatamente porque se distanciou dos ensinamentos do Cristo. E os desvios das religiões, eles são abordados, por exemplo, por Herculano Pires, que era um estudioso da doutrina, um grande orador, um filósofo, um tradutor de livros. Aqui já tivemos nessa casa a presença da sua filha, que ainda está conosco, reencarnada aqui na Terra. E ele então, que escreveu mais de 80 livros, que não são psicografados, são livros de sua autoria, ele teve a oportunidade de ser convidado por Humberto Mariotti para prefaciar uma obra dele, que é um outro filósofo. E nesse prefácio do livro Dialeta e Metapsíquica, ele faz uma alusão a esses erros que a religião foi
incorporando ao cristianismo de forma irregular. E ele diz então que a religião se transformou em instrumento de opressão. E diz mais, ele diz que o século XIX, e o século XIX caminha de 1801 a 1900, portanto o mesmo século da codificação espírita, ele diz que ele é marcado pela mistificação religiosa. O que é a mistificação religiosa? É o ato de enganar, de induzir as pessoas a acreditar em alguma coisa que é uma mentira. Kardec já concorda com ele em A Gênese, ou ele então, que é mais tarde, vai concordar com Kardec, na verdade, vai se debruçar sobre o raciocínio de Kardec, porque Kardec também na Gênese já deixou a mesma afirmação, quando ele diz, infelizmente as religiões han sido instrumentos de dominação. Tem-se visto surgir uma multidão de pretensos messias, reveladores, que exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver às custas das pessoas iludidas. São palavras de Allan Kardec, na Gênese. E o que surge de forma oportuna com esta decadência religiosa do século XIX? Surge um novo pensamento, especialmente de 3 filósofos alemãos, que debruçando-se sobre as conclusões que Immanuel Kant, que também anterior a eles, já tinha na filosofia feito uma separação entre o campo da razão e o campo da fé, colocando o campo da fé fora da filosofia, ou seja, aquilo que a razão desconhece, aquilo que se crê por idealismo já passa a não pertencer mais à filosofia, todo mundo extrafísico passa a ser desconsiderado. E esses 3 pensadores alemãos, então, criam um novo pensamento que nos influenciará de forma bastante intensa, conhecidos por nós por materialismo, ou conhecido por alguém por materialismo dialético, mais no campo acadêmico, ou materialismo científico, como a maioria das pessoas das academias pretende defender. São eles, Friedrich Hegel, Karl Marx e Friedrich Engels. Esses 3 alemãos, então, criam esse pensamento, e esse pensamento passa a dominar todas as áreas de conhecimento humano, exceto a religião. Todo conhecimento humano passa a ter influência desta ideia. E o que está na essência dessa ideia? Está a essência de que somente é científico aquilo que tem ponderabilidade, aquilo que pode ser percebido pelos sentidos humanos, aquilo que nós podemos tocar ou que, por exemplo, nós podemos pesar, aquilo que tem massa. Nós normalmente associamos a palavra peso, né? Aquilo que nós realizamos quando vamos na balança da farmácia, mas na verdade todo mundo lá vai verificar a sua massa. É um conceito físico que às vezes atrapalha. Então tudo aquilo que tem massa e portanto é tangível e portanto se pode tocar e eventualmente se pode sentir o cheiro e eventualmente então nós podemos adquirir percepção pelos 5 sentidos, passa a pertencer ao materialismo dialético desses 3 cientistas. E esses 3 cientistas dizem mais, que toda a solução do problema social e psíquico do ser humano, ele se debruça e necessariamente é resolvido pela questão da posse do material. Não por isso, a partir deles, a humanidade se divide em 2 blocos de pessoas que defendem maneiras diferentes de dividir os bens materiais. Os liberais, que acreditam que o bem material deve pertencer a quem merece, a quem mais luta, a quem é mais forte, e os socialistas, que acreditam que o bem deve pertencer a quem precisa. E deixam de lado quem? Os idealistas, que acreditam que o problema e solução das questões psicológicas e sociais do ser humano não passa pelo modelo de divisão das posses materiais, mas sim pela aquisição das posses espirituais, que só são realizadas à custa das nossas realizações morais. Então nós que acreditamos no idealismo, nós que acreditamos no cristianismo, nós estamos fora da discussão dos materialistas.
Nós não somos nem liberais, nós não somos nem socialistas, nós somos idealistas, nós acreditamos na mensagem do Cristo, de que nós precisamos nos iluminar internamente para então alcançar realmente as grandes posses. Não que nós estejamos saindo do campo da ciência, nós estamos reclamando que a ciência nos deixou sem opinião, nos deixou abandonado à margem da especulação sobre as nossas ideias idealistas. Então, esta convicção de que tudo se fundamenta nas coisas do campo físico contraria exatamente a premissa da ciência, porque Francis Bacon, aquele que foi o primeiro visconde de Alban, que também era filósofo, um ensaísta inglês, ele que foi considerado o pai da ciência moderna, ele fez a seguinte afirmação: busca primeiro as coisas do espírito, que o resto será suprido ou não sentirás falta. Nós estamos falando aqui da pessoa que representa o primeiro marco da ciência moderna. E ele está nos recomendando primeiro as coisas do espírito, que o resto não nos fará falta. É desse abandono que a ciência mais logo adiante se faz, ela abandona essa ideia. E ele aqui está reafirmando um princípio que nós todos aprendemos com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, conforme Mateus no capítulo 6, nos disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então vejam a afinidade religiosa do pensamento científico de Bacon, que logo adiante então é abandonado a partir da construção desse pensamento materialista. Dizem os materialistas: o conhecimento da existência, da sobrevivência do homem à morte ou não, vai perturbar a visão presente que nós temos das coisas e, portanto, vai nos desviar da execução das tarefas imediatas. Esse é o pensamento materialista. Então nós temos que nos concentrar, na opinião dos materialistas, nas coisas imediatas. Pensar no futuro, na vida futura, vai nos atrapalhar. O que diz Kardec? Lá na Gênesis, de novo, no capítulo 4, ele diz assim: a incerteza no que concerne a vida futura faz com que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida material. Ou seja, ele está dizendo quase que a mesma afirmação, mas alertando exatamente que isso é errado. Se nós abandonamos a possibilidade de uma vida futura, então nós nos tornamos o que os materialistas querem que nós nos tornemos, pessoas só preocupadas com as tarefas imediatas, com as coisas imediatas. E passamos a viver uma vida que não tem a menor preocupação com as coisas do nosso futuro após a morte. Até porque o mundo nos oprime com a ideia de que isso não existe e de que não é bom que nós pensemos isso. O que nos leva à situação atual, nas palavras de Kardec, ainda nesse capítulo da Gênesis, ele diz assim: e esse é o efeito inevitável das épocas. Ruiu o edifício do passado. O que é o edifício do passado? O nosso pensamento religioso, que era firme, que era forte. Essa convicção na vida futura ruiu, sem que ainda o presente esteja construído. Ou seja, a ciência não chegou ainda à conclusão de que existe uma vida após a morte. Não que não se estude. Hoje se tem na Terra mais de 9 universidades estudando esse assunto, com laboratórios voltados especificamente para as coisas extrafísicas. Aqui no Brasil, inclusive, a USP, a Universidade de São Paulo, que tem um laboratório onde se estuda a questão da existência ou não de uma vida após a morte, ou da sobrevivência da inteligência à morte do corpo físico. E são variados os trabalhos publicados cientificamente, comprovando casos de reencarnação, experiências quase-morte, conversas com vivos. O próprio Chico tem sido estudado. Ainda hoje à tarde escutava um vídeo de que foi feito um estudo para comprovar as evidências que ele traz no livro Renúncia, um romance. E esse trabalho durou 6 anos, e quando o pessoal questionou 6 anos para ler um livro, eles falaram: nós temos mais de 1.300 evidências para verificar, e todas têm sido verificadas positivas. Conseguiram patrocínio, viajaram para ver se os fatos relatados no livro batiam exatamente com os acontecimentos reais da época.
São trabalhos científicos, nobres, reveladores, inquestionáveis para as pessoas de bem. Porque quem não tem interesse em acreditar em nada, sempre achará uma maneira de ridicularizar a verdade. Então, para as pessoas de bem, para as pessoas que querem acreditar naquilo que foi feito com seriedade, são trabalhos de muito valor. Então, diz Kardec que nós nos assemelhamos a adolescentes. Ou seja, nós já não temos mais as crenças ingênuas de quando nós éramos crianças, mas nós ainda não temos fundamentadas crenças firmes de um adulto. Nós hoje estamos no meio do caminho. Estamos naquela idade que a gente não sabe bem o que fazer, né? É a situação, é que nem o cachorro que corre atrás da roda do carro, quando o carro para, ele não sabe o que fazer. Nós estamos nessa situação. A gente está meio indefinido. O que a gente acreditava já não tem mais valor, e a gente ainda não tem uma convicção para nós crermos em coisas novas comprovadas. Eu diria, os espíritas já têm muita coisa, né? Nosso momento é de privilégio, de nós já termos tantas revelações. E uma dessas revelações é esse livro. Eu gosto sempre de mostrar o livro, para que as pessoas fiquem com vontade de lê-lo, né? Esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é de André Luiz, mas o prefácio é escrito pelo Emmanuel. E quando o Emmanuel escreve o prefácio do livro do André Luiz, leiam, porque ele vai ser interessante. Então, aqui, se nós abrirmos o prefácio, nós vamos ver lá o título que o Emmanuel emprestou para esse prefácio. E ele fala assim: raios, ondas, médiuns e mentes. Né? Curioso, né? Esse livro, na verdade, no meu entendimento, é um caminho que se abre para 2 livros seguintes de André Luiz, que são os Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos, que não se pode falar de ciência no meio espírita se não estiver fundamentado nesses 2 livros. Não se pode falar de física quântica, de física experimental, de qualquer assunto nessa área, se ele não abranger também a obra de André Luiz. A meu ver, os 2 livros são o que nós temos de mais moderno nessa área, né? Eu não diria o estado da arte, como dizem os acadêmicos, porque a ciência ainda não está nesse estado. O estado da arte está muito atrás ainda de André Luiz. Vai demorar um pouquinho para chegar no patamar que o André Luiz já nos traz. E ele aqui faz um raciocínio sobre esse papel dos cientistas, ou da ciência, em relação a descobrir as verdades, as verdadeiras verdades, as verdades do cristianismo. Então ele nos diz assim, ó, que 5 séculos antes de Cristo, lá existiu um cidadão que chamava Leucipo de Abdera, era um filósofo também, não tinha laboratório, filósofo, pensa, concebe a ideia na mente. E ele lá 6 séculos antes de Cristo, ele diz o seguinte: olha, a matéria, essa matéria tangível que a gente examina, eu vou dizer aqui a distinção só porque estamos falando de espíritas, porque no meio científico só existe uma matéria, né? A matéria que tem massa, né? Que pode colocar na balança e o ponteirinho vai para frente, só essa matéria existe. Então o Emmanuel diz o seguinte: lá 5 anos antes de Cristo, esse cidadão já diz o seguinte: a matéria é constituída de partículas muito pequenininhas e que estão sempre em movimento. Ele não tinha microscópio, ele não tinha equipamento, ele não tinha laboratório, mas ele sabia disso e já nos revelou isso. Nós precisamos esperar 2.400 anos para ter certeza disso, porque foi somente em 1804 que John Dalton definiu o que é o átomo. Essa partícula muito pequena que nós no colégio aprendemos que átomo é A, não, e tomo é divisível. Então é não divisível. Isso já foi, tá, gente? O átomo agora já se sabe que ele é divisível. Né? Continua com o mesmo nome, mas não expressa mais a mesma verdade. E esse inglês, então, químico, físico, meteorologista, né? Ele inicia, nas palavras de Emmanuel, uma nova era para a ciência. Porque ele começa uma descoberta que cada dia trará severas revelações. Então, na sequência, nós temos o William Crookes, que se utilizando de um campo elétrico e se utilizando de um tubo, onde ele coloca um gás, ele cria uma diferença de potencial entre 2 polos e percebe que aquele tubo se ilumina.
Então ele concebe que a matéria tem um estado radiante. Hoje nós sabemos que na verdade são os elétrons que saem do polo negativo e caminham para o polo positivo através desse tubo. Sucede a ele o Konrad Rottmann, e esse então, que é um físico alemão, constata que esta radiação, esta capacidade da matéria atingir um estado radiante, é uma radiação com elementos eletromagnéticos. Depois deles, Becquerel, um físico francês, acidentalmente, trabalhando com urânio, e naquela época não sabia que o urânio era radioativo, diversos cientistas morreram por contaminação, por manipular o urânio, e aí contraíam diversas doenças. Ele descobre então a radioatividade, ou seja, a atividade que existe nesses materiais que posteriormente ganharão o nome de radioativos. Marie Curie era uma polonesa casada com um francês, Pierre Curie. Eles então, que estudam junto, têm o seu laboratório em casa, manipulam centenas de pequenas partículas de platibanda que tem na sua essência o urânio e outros materiais radioativos. Descobrem o rádio e posteriormente o polônio. O rádio é 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. E o polônio é mais radioativo que os dois juntos. E eles morrem em virtude exatamente da contaminação radiativa que sofrem para nos deixar esse legado, né? E aqui eu digo, para orgulhar as mulheres que fizeram história, foi a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel. Ganhou o primeiro em física e logo em seguida ganhou de química. Um deles com seu esposo, pelas descobertas que fizeram da radioatividade, e outro por terem descobrido os 2 elementos químicos. Nós passamos pela escola e descobrimos que tem 92 elementos químicos lá na tabela periódica, né? Átomos. Né? Mas lá eles não sabiam, tinha que descobrir um a um para conseguir estabelecer essa tabela. Rutherford sucede, era um barão, um homem de posses, um físico e químico. E prova então que essa radioatividade pode transmutar um elemento químico, inclusive o corpo humano. Pode transformar aquilo que é uma matéria em outra matéria. Transformar em outro elemento. E torna-se o pai da física. Posteriormente, Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade, estabelece aquela fórmula que todos nós conhecemos, lembrando dele com os cabelos compridos, a língua para fora, escritos no caderno, E igual a mc ao quadrado. Cuja fórmula significa a energia é igual a massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, se nós tivermos qualquer matéria que tenha massa, a matéria que os materialistas conhecem, e nós acelerarmos ela, num determinado momento ela se transformará em energia. E se nós pegarmos qualquer energia e diminuir a velocidade das partículas, dos elétrons, dos átomos, ela se transformará naquilo que nós chamamos de matéria. Nos tirando da possibilidade de que a matéria tem um estado perene, imutável, e abrindo caminho para toda a física nuclear que se sucede. Posteriormente, outro físico alemão, Planck, descobre que essa energia que a matéria pode se transformar não tem possibilidade de ter medições, ou seja, ela não cresce continuamente, ela cresce em saltos. E esse salto entre o que ela pode adquirir de energia ou um pouco mais que ela pode, ele chama de quantum, ou quanta. Então, quando a matéria se transforma em energia, ela pode se transformar numa determinada quantidade de energia. Se nós quisermos que se transforme em mais energia, ela não vai se transformar num pouquinho mais, como nós imaginamos alguma coisa com uma aceleração do carro. Não, ela vai saltar de um valor para o outro. E a diferença entre os dois valores, quantum, ou quanta. E então torna-se o pai da física quântica. E recebe essa denominação exatamente pela medição de que essa transformação em energia se dá através de saltos. David Bohr, dinamarquês físico, consegue compreender a estrutura atômica
de uma maneira muito detalhada, e aí então realmente dá campo para nós entendermos como acontece as transformações na energia quântica. Heisenberg, filósofo teórico alemão, cria a mecânica quântica que, junto com a teoria da relatividade, com a física quântica, vai fazer hoje a sustentação de tudo que se conhece de mais novo na área da física. E depois de 1950, que aqui nós caminhamos só metade do século, depois de 1950, o que mais descobrem os cientistas? Descobrem que toda a matéria tangível que nós aqui estamos denominando aquilo que tem massa, responde somente por 4% do universo. Então, aquilo que representa uma importância para os materialistas e que deveria ser a solução de todos os problemas sociais e psicológicos, em 96% do universo não existe. Está somente em 4% do universo. Em 96% ninguém quer examinar. Não existe espaço para a ciência estudar. E o que seria o vácuo? Seria espaço? Para nós espíritas nós sabemos, todo espaço é preenchido pelo fluido cósmico universal que se apresenta sobre dois estados, o da ponderabilidade e o estado de eterização. Mas os cientistas não chegaram ainda nesse ponto. Descobre-se mais, descobre-se que, sendo o átomo formado basicamente, que hoje nós sabemos que tem outros elementos, no seu núcleo, prótons e nêutrons, né? A carga positiva do próton e o nêutron, que faz com que os prótons não saiam correndo. Ele é o cara que abraça os prótons e faz eles ficarem juntos. E também de elétrons que orbitam em volta desse núcleo, ou seja, estão sempre em movimento. Descobrem o quê? Descobrem que esse elétron que fica girando, ele tem uma massa 2.000 vezes menor do que o núcleo. Ou seja, a massa do elétron nós poderíamos quase que desconsiderar se nós compararmos com o núcleo, onde está nêutrons e prótons. E quanto um representa e quanto o outro representa? Eu vou fazer para nós entendermos um raciocínio comparando com um campo de futebol, o que é um átomo, que é essa partícula menor que constitui todas as moléculas do nosso universo, e essas moléculas dão origem a tudo aquilo que nós conhecemos de elementos que tem no universo. Se nós comparássemos e olhássemos um átomo como se ele fosse um estádio, sabe aquela marquinha onde dá o primeiro chute do gol, que está lá no meio? Aquele seria o núcleo. E o estádio seria o elétron. Então, por exemplo, cada elétron seria um torcedor pequenininho sentado na arquibancada. O oxigênio ele tem 8 elétrons, 8 torcedores. Imagine um estádio com 8 torcedores, e ali no meio, onde dá o pontapé inicial, cheio de gente, teria 16 pessoas ali. Esse é o elétron. E o que tem entre a marquinha do futebol, onde tem 16 pessoas, e o resto do estádio, onde tem 8 torcedores? Nada, para os cientistas. Não existe matéria. O que nos reduz no universo a matéria, que pode ser ponderada, que tem massa, a 0,1 de todo o universo. E é essa matéria que está nos regendo hoje, que está fazendo nós vivermos a nossa vida do jeito que nós vivemos, que está fazendo nós acreditar no que nós temos que fazer depois que sair aqui do centro espírita, ou o que teremos que fazer amanhã. Basicamente, correr atrás da posse desse bem, que representa 0,1% do que nós temos no universo. Um dado mais interessante. Se nós pegássemos o vácuo, né? O vácuo não é matéria, é a inexistência da matéria. Né? Se nós pegássemos o vácuo numa determinada quantidade de massa, lembre que massa é aquilo que eu boto na balança, e pegássemos a matéria na mesma quantidade de massa, a energia que eu tenho aqui no vácuo é 39 vezes maior do que a que eu tenho na matéria. Ou seja, a maior concentração de energia está fora da matéria. E todos nós queremos ter energia, né? Para tudo, até para o corpo humano, nós queremos ter energia. Mais um dado científico, descobriu-se que as partículas que constituem o átomo, que hoje já se fala em fótons, em quarks, que são partículas muito menores do que o elétron, elas se comportam numa dualidade partícula-onda. O que quer dizer?
ora elas são partícula e tem massa, e ora elas são uma onda, como a onda do rádio, a onda do celular. E ninguém sabe quando é que ela é uma coisa e quando é que ela é outra. Onde é que ela está agora e onde é que ela está depois. Heisenberg, com o seu princípio da incerteza, afirmou isso. E quando ela some, os cientistas não sabem nem para onde vai. Então nunca se sabe a hora. Aonde ela está e para onde ela vai. Esse é o princípio da incerteza. E é nessa pequena partícula que é incerta que nós estamos colocando as nossas convicções de vida. Ou seja, nós ainda estamos sobrevivendo de ideias que já estão destruídas, que já não existem mais no mundo científico. Nós já sabemos hoje, por exemplo, que aquilo que nós conseguimos ver com o olhar humano não é a matéria que tem massa, mas a irradiação que ela produz. Muitos aqui têm celular 4 GB. 4 GB porque a sua onda produz 4 bilhões de oscilação num segundo. O olho humano ele só consegue ver aquilo que produz uma oscilação de onda que se irradia da ordem de 400 a 700 trilhões de oscilação por segundo. O resto a gente não vê. A gente não vê o raio gama, que é maior que isso, a gente não vê o raio X, que é maior que isso. A gente não vê a ultravioleta, que é maior que isso. A gente não vê o infravermelho, que é menor que isso. A gente não vê a onda do micro-onda que cozinha nosso alimento, que é menor que isso. A gente não vê a onda da televisão, a gente não vê a onda do rádio. Mas elas existem. Nós é que não vemos. E nós não vemos a onda que André Luiz vai nos revelar, que nós mais precisamos entender, que é a onda do pensamento, que ele chama de matéria mental. Ou seja, há tanta matéria para essa ciência de nos explicar, para a gente ter as nossas convicções seguras. E para a gente não raciocinar por ilusões, por coisas que não existem. E que já não são mais possíveis de se provar, porque as provas de que as coisas não são assim, são inúmeras. É por isso que Emmanuel vai dizer assim: químicos, físicos, geômetras, matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem desejarem, os sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência dos seus estudos sobre materialismo, dos seus estudos sobre o ateísmo, o próprio materialismo e o ateísmo vão ter que desaparecer. Por quê? Porque não tem matéria para sustentar eles. Se a matéria não tem as propriedades sobre as quais se debruçaram todos os raciocínios, o materialismo terá que ruir como ilusão de um século, de 2 séculos atrás, quando nós asseverava suas especulações acreditando que assim seria. Sabemos hoje que a própria Terra e qualquer matéria que exista sobre ela, na verdade não é mais do que um reino de ondas e raios. São campos, correntes, vibrações eletromagnéticas que irradiam de acordo com a minha capacidade de visão. O próprio veículo carnal, o corpo que nós temos e que nós gostamos de sentir para ver se ele está aqui, né? Se ele não foi ali adiante, nada mais é do que isso. É um turbilhão eletrônico. É, na verdade, um feixe de energia que ali se concentrou. E a gente consegue ver a forma da sua irradiação. Que serve de vestimenta para a consciência, que aí sim é nós mesmos. Que sobreviveremos à morte. E continuaremos nos utilizando da matéria para nossas experiências educativas. Que é o único objetivo pelo qual nós conseguimos concentrar essas energias no que nós vamos chamar então de matéria. E começa a perceber o homem então que, sendo assim, e sendo o fato que a matéria não se termina, porque tudo em natureza se transforma, e isso são palavras da ciência, percebe também que nós não deixamos de existir. Se tudo da criação não deixa de existir, por que nós estaríamos condenados a deixar de existir?
Porque nós seríamos a exceção de toda essa criação divina. E aí nós começamos então a perceber que nossa consciência, na verdade, está retida numa situação entre forças e fluidos. Fluidos esses que ora são ponderáveis e ora são imponderáveis. Quando nós desencarnarmos, nós continuaremos enxergando a matéria, provavelmente medindo a massa da matéria, de uma matéria que hoje nossos olhos não veem, mas que ela existe, que ela está presente, inclusive quando nós estamos encarnados. A gente nem imagina o que tem dentro da casa da gente, porque a gente não vê. Então a gente acha que não tem nada. E a gente está muito, redondamente enganado. Então diz André Luiz, na sua obra, que cada criatura com os sentimentos que caracterizam a sua vida íntima, emite também esses raios e vive na sua onda mental, espiritual com que se identifica. Do ponto de vista espiritual, a nossa percepção também é limitada àquilo que é afim conosco. Assim como os elementos de toda a natureza se reúnem pela afinidade que os elétrons se emprestam. A água forma a sua molécula porque o hidrogênio e o oxigênio precisam de elétrons para equilibrar sua última camada de valência. Então, dois átomos de oxigênio se juntam com um de hidrogênio para entrar em equilíbrio. E nós também, para entrar em equilíbrio, procuramos aqueles que não são afins. E conforme aquilo que nós construímos energeticamente pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, na nossa chamada aura, por André Luiz, né? Kardec emprestará outro termo, né? Chamará de campo fluídico. Então nós atrairemos para o nosso convívio aqueles que têm a mesma afinidade de pensamento com nós, aqueles que estão na mesma onda, que vibram da mesma forma. Portanto, não haverá outra coisa a ocorrer, senão a ciência chegar aos conhecimentos de Jesus Cristo. E com Jesus Cristo descobrir que filosofia e ciência só encontrarão a verdade quando procurarem a verdade no lugar certo. E esse lugar certo é Jesus Cristo. Onde nós deveremos debruçar as nossas convicções, as nossas certezas, para o dia em que a verdadeira vida nos chamar, não sejamos pegos de surpresa, por termos vivido uma vida de ilusão, acreditando em coisas que não existem, que já estão ultrapassadas na nossa própria época, que nós conseguiríamos descobrir se acessássemos na internet. E que para a vida, onde as posses são outras no campo espiritual, nós não adquirimos nada, não levamos nada. Então a ciência chegará ao grande conhecimento que o ser humano precisa ter e que Jesus nos ensinou, a cada qual segundo as suas próprias obras. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre.